subir. Olha esta apresentação. Liguem-me estas luzes, por favor. Aleluia. Vamos recebê-lo com um aplauso. Amém. Vai ministrar a palavra para nós esta noite. Quero cumprimentar toda a igreja com a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ui, foi muito fraco. Eu vou dizer outra vez e quero ouvir um forte amém. Shalom para todos! Oh glória! Damos uma salva de palmas ao nosso Deus. Glória a Deus. Irmãos, para muitos que não saibam, eu tive umas férias, quase 2 anos, mas voltei, amém? Voltei para o meu propósito. Falei com o pai desta casa e, claro, me recebeu de braços abertos e hoje louvo a Deus por estar neste lugar. A última vez que estive aqui foi mais ou menos há cerca de 2 anos e pregava acerca de mudança de mentalidade, sobre metanoia. Ainda me lembro. E hoje quero-vos pregar aquilo que está no coração do Pai. E creio que hoje, não é por ser eu a pregar, mas acredito que Deus hoje vai trazer um renovo para cada um de nós. Basta que a gente possa acreditar. Amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Diga amém. Vamos dar só mais uma salva de palmas para o nosso Deus. Aleluia. Então, sem mais perca de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Atos, que é aquilo que se tem pregado ultimamente, e eu também não poderia deixar de pregar um pouquinho acerca daquilo que tem sido ministrado neste tempo, amém? Atos capítulo 2, verso de número 1. Glória a Deus. Esse órgão vai nos ajudar, amém, André? O André hoje vai ter que fazer aqui um milagre, que eu já vou dizer qual é. Ele vai me ajudar aqui. Igreja, por favor, não me deixem sozinhos, amém? Ajuda-me a pregar, amém? Quem é que me vai ajudar a pregar? Diga, eu vou! Glória a Deus, aleluia. Atos capítulo 2 diz assim: e cumprindo-se o dia, deixa-me já te dizer uma coisa, o teu dia também vai ser cumprido hoje. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos, hoje todos vão ser cheios do poder do Espírito Santo. Poucos, hoje todos, ninguém vai ficar de fora. Estavam todos concordadamente no mesmo lugar. Igreja, nós podemos estar no mesmo lugar, mas tivemos uma mentalidade dividida, não vamos ser cheios. Temos de estar todos com a nossa mente, com um só propósito, com uma só direção. E aí se vai cumprir. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordadamente no mesmo lugar. Vamos. E de repente, olha o que é que acontece quando a gente estamos todos em concordância. E de repente, veio de onde? O teu milagre não vem do homem. O teu milagre não vem da terra. O teu milagre vem daquele que fez os céus e a terra. E encheu toda a casa. É isto que vai acontecer hoje. Encheu toda a casa. Ninguém vai ficar de fora hoje. Por favor, você não queira ficar de fora. Entre neste movimento. Entre na presença do Eterno. Entre na comunhão com os irmãos. Encheu toda a casa daqueles que estavam sentados. Esta mensagem é para você. Amém? Aplaudimos ao Senhor. Glória a Deus. Amados, antes de começar a pregar, eu queria falar uma coisa que estava no meu coração. O rei Davi estava em seu coração erguer um templo ao Senhor. Quantos sabem disso? Ele reuniu toda a matéria.
Mas quem levantou aquele templo não foi ele, foi Salomão. Jesus foi igual. Jesus planejou que a igreja, durante o seu ministério terreno, preparou todos os materiais para que a igreja pudesse se levantar. Ele preparou os apóstolos. E sabe o que é que aconteceu? Ele deu para o Espírito Santo levantar a sua igreja. E hoje nós estamos aqui por causa que o Espírito Santo cumpriu uma promessa. Estamos falando do Pentecostes, sim ou não? Todos sabem, mas deixem-me dizer assim, para quem não sabe, o Pentecostes é uma festa judaica que tem durante 50 dias, desde a ressurreição de Cristo até passados 50 dias, chama-se o Pentecostes. É assim, não é, apóstolo? Mas durante 40 dias, Jesus andava com o povo, aparecia ao povo. E quando chegou os 40 dias, Jesus ascende aos céus. E agora faltam 10 dias para uma promessa. Eu quero declarar aqui uma palavra, que em 10 dias, aí para casa, que em 10 dias algo vai acontecer de bom na tua casa, na tua família, aleluia, nas tuas finanças, na tua saúde, mas é só para quem crê. Faltam 10 dias para o teu milagre. Eram 120 pessoas que estavam dentro daquele cenáculo. Era assim, não era, apóstolo? 120 pessoas. E havia 380 que não esperaram a promessa. Mas os 120 esperaram. Mas agora aqueles 120 estão com medo. Estão no cenáculo, estão com medo de pregar o Jesus que fazia milagres, porque agora não sabemos onde está. Foi para o céu. E agora o que é que nós vamos dizer? Nós carregamos o testemunho que Jesus operava milagres, mas e agora? O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou fazer? Lá fora está um tumulto, crucificaram o nosso Salvador. Como é que eu vou dizer que Jesus vive se o crucificaram? Esperar um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Quando chega o 10º dia, apóstolo Lugero, a Bíblia diz que veio algo do céu, como um vento. Não era um vento, era como um vento impetuoso, que encheu toda a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo. Deixa-me te dizer algo. Aguarda no tempo de Deus o teu milagre e serás cheio do poder do Espírito Santo. Aleluia. Eu estou sentindo Deus nesta palavra. Eu não sei como é que tu te encontras, eu não sei como é que tu entraste neste lugar, mas deixa-me te dizer, talvez estes 10 dias para ti sejam muitos anos, talvez estes 10 dias para ti sejam muito dificultativos, estes 10 dias parecem que não chegam ao fim, mas eu quero te dizer, não busques nestes 10 dias a força do teu braço, não busques nestes 10 dias aquele negócio ilícito que tu ias fazer. Não busques nestes 10 dias aquilo que tu gostarias de fazer, de receber, mas ainda não recebestes. Porque a tua ajuda, ela vai vir de cima. Poucos, a tua ajuda vai vir de cima. Prepara-te à igreja, porque o Senhor tem uma bênção preparada, que está no 3º céu para vir durante 10 dias para alguém que está aqui, ou lá em casa onde me é ouvindo, ou para cada um de vós. Amém? Atos 2:42, rápido. E preservavam na doutrina dos... Engorda com isto. E na comunhão
do partir do pão e nas orações. Aqui foi dito pelo apóstolo o que é preservar na doutrina. E uma das coisas que eu olho para aqui é na comunhão e no partir do pão. Fala, eu creio, da Santa Ceia, da Ceia do Senhor. Estamos unidos. Amém? Mas eu quero agora voltar um pouquinho e para entrar na palavra, que agora sim já me sinto um pouquinho mais solto, para vos poder ministrar. Atos 2:38. Rápido, que é para não perdermos muito tempo, que eu vou estar aqui mais 10 minutinhos. Amém? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, em remissão de pecados e... Amados, sem arrependimento não podemos receber o dom do Espírito Santo. Isto foi dito por um apóstolo. Isto é, mantemos na doutrina dos apóstolos, é nos arrependermos para que possamos receber o dom do Espírito Santo. Hoje queremos receber o dom do Espírito Santo e não perdoamos. Hoje queremos receber o dom do Espírito Santo e não fazemos nada. Arrepende-te depois, ser batizado e receberás o dom do Espírito Santo. Então, amados, é sobre isto que eu quero falar um pouquinho. Eu quero falar de Pedro. Pedro antes do Pentecostes e o Pedro depois do Pentecostes. Há uma diferença muito grande. Eu quero-vos falar de arrependimento. Amém? Vamos falar um pouquinho de Pedro. Pedro andava com uma arma à cintura, uma espada. Pedro não era convertido. Jesus um dia disse para Pedro: Pedro, quando te converteres, avisa aos teus irmãos. Pedro não era convertido, mas andava com Jesus. E um dia, creio que foi no Getsemane, Jesus vai ser preso, não é? E agora veio Malco, um soldado de Roma. O que é que faz Pedro? Lança a mão da sua espada e corta a orelha a Malco. Será que Jesus não sabia que Pedro tinha uma espada? Sabia ou não? O que é que adiantava agora, pastor Jorge, Jesus dizer: Pedro, tira essa espada da cintura, é mau testemunho? Pedro até podia tirar. Só que Pedro podia tirar a espada da sua cintura, mas não tirava a espada dentro do coração. Hoje há pessoas que querem tirar muita coisa no seu exterior, mas no seu interior não tiram. Ai que bem prega o pastor Tony. É o exterior, mas o interior você não perdoa o pastor Jorge. Tenho inveja do pastor Jorge, por acaso em que ele é rico. Eu gostava de ser como ele. Amém, igreja? Como interessa a mim aparentar uma coisa que eu na finalidade não sou? E hoje há muito isso nas igrejas. Mas quando nós vamos para o nosso quarto, fechamos a nossa porta e falamos com o Pai, nós não conseguimos mentir, não conseguimos esconder nada. Ele vê as espadas que nós temos dentro de nós. Ainda que nós não tenhamos espada nenhuma, Ele começa vendo a espada que nós temos. Porque a porta está fechada e nós para Ele não conseguimos mentir. Porque Ele sabe quem nós somos. Ele, antes que a gente peça alguma coisa, Ele já sabe aquilo que nós vamos pedir. Amém? Olha, igreja, Jesus um dia, estamos falando agora, falámos de aparência, ia passando por um lugar e tinha fome. E de repente viu uma árvore, uma figueira, tão bonita, uma figueira que chamou a atenção de Jesus. E ele olhou para aquela figueira, que aparência tão linda. Tinha fome, jogou a sua mão e não tinha fruto, só tinha folhas. Vivia de má aparência. Deixa-vos dizer uma coisa, igreja. Agora vou dizer como diz o pastor Bié e como o apóstolo também já está a aprender. Posso ser livre? Posso ser livre? Posso ser livre ou não? Hoje há muita gente que está carregado de aparência, mas não tem fruto. Jesus está cansado de aparência. Jesus quer homens e mulheres cheios de fruto.
Se é para Ele, podes aplaudir. Uma vez eu estava vendo um pastor espanhol pregando e ele falava assim, que ele estava a ver um comentário sobre a vida animal e que havia uma leoa que tinha matado um animal para poder se alimentar, e quando ele está se alimentando do seu prémio, veio uma hiena. Uma leoa por uma hiena. A leoa mata uma hiena em segundos, com uma pata mata. Mas quando ele estava se alimentando do seu prémio, quando ele olha e vê a hiena, aquela leoa, o que é que faz? Larga o prémio e vai embora. E aquele espanhol, sem entender, como eu também sem entender, entendi porque ouviu a ele a falar, e diz que o comentador da vida animal disse: sabem porque é que aquela leoa foi embora? Porque ela estava carregando um fruto. E agora a leoa, agora a leoa diz: ou eu fico com o prémio, ou eu fico com o fruto. Porque eu, ao lutar com uma hiena, eu posso perder o meu fruto. Eu sei que eu vou ganhar o prémio, mas eu posso perder o meu fruto. Então eu prefiro perder o prémio e ficar com o fruto. Hoje há muita gente que não se interessa pelo seu fruto. O que ele quer é prémios, 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 prémios. O fruto não interessa. O fruto é interior, ninguém vê. Eu quero prémios, eu quero títulos. Não, eu quero ser chamado, eu quero um prémio. Mas quando chegar à altura do fruto, não tenho. Chega de buscar prémios. Vamos primeiramente buscar o fruto do Espírito. Para que é que eu quero um prémio se não tenho fruto? A árvore se conhece pelo seu. Uma laranjeira, ela não fala: eu sou uma laranjeira. A gente olha para ela e pelo seu fruto nós reconhecemos. A luz não fala, mas quando ela acende, ela brilha. Irmãos, a tua e a minha melhor pregação é o nosso testemunho. Quem concorda comigo? Vamos aplaudir ao Senhor com alegria. Aleluia. Quem me dá mais 5 minutos? Estávamos falando de Pedro, sim ou não? Vamos falar mais um pouquinho de Pedro. 10h23, tenho mais 7 minutos. Ainda está muito cedo. Amém, vamos lá. Pedro 18. Não, João 18, desculpem. Vamos lá ver o que é que diz. Ajudem, por favor. Não me deixem sozinho, já estou na reta final. Disse Pedro. Não, peço perdão. 18, exatamente. Ora, ali estavam os servos e os servidores que tinham feito o quê? Esta tradução é igual à minha. Tinham feito o quê? E se esquentava porque estava frio. E estava Pedro aquecendo-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus. Isto depois a gente já vai. Então vamos voltar outra vez ao 18. Ora, estava ali os servos e os servidores que tinham feito brasas. Escuta esta palavra. Tinham feito. E se esquentava porque fazia frio. Foi aqui neste lugar que Pedro nega conhecer Jesus. Amém? E ainda faz mais. Ele jura que não conhece Jesus. Se o apóstolo estivesse aqui, ele chamava-lhe o nome a Pedro. Que eu sei. Ele jurou: eu não conheço esse homem. Perto das brasas. Aleluia. Guarda esta palavra: brasas. Diga comigo: brasas. Quando Jesus sai do tribunal, olha para Pedro, irmão Gadó, e o galo canta. E ele se afasta.
Agora deixem-me usar esta expressão, que não é assim, mas deixem-me usar essa expressão. Jesus entrou em pânico, porquê? Porque Pedro estava dizendo, por outras palavras, eu já perdi a minha salvação, eu neguei o meu Salvador. Mas a Bíblia também diz que Pedro chorou amargamente. Então Jesus se tranquilizou. Sabe porquê? Porque chorou. E quem chora se arrepende. Então quando Jesus vê Pedro chorando, ele diz, não, ele se arrependeu. Quem é que já, aqui usa-se muito, uma criança às vezes cai, aleija-se e chora, e naquele momento parece que não vem assim, vai atrás do choro, não é assim que se diz? Eu quando vejo uma criança assim não consigo respirar. Mas quando ela faz barulho do choro, eu descanso. Estão-me a entender? Porque ela volta ao normal. Mesmo com dor ela já está respirando. Mas quando a criança está chorando e vai atrás do choro, parece que ela não respira. E quem está à volta, o pai e a mãe, parece que entra em pânico. Mas quando ela faz barulho, a gente descansa. Quando Jesus ouviu o choro de Pedro, ele descansou. Ele está dizendo, ele se arrependeu. Amém? Entendam isto. Agora Pedro volta para a velha vida, vida de pescador. Vocês já vão entender. Jesus é crucificado e ao terceiro dia ele ressuscita. Sim ou não? Marcos 16, 7. Rápido, Marcos 16, 7. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Quem está entendendo a palavra? Mas ide, isto foi um anjo. Mas ide, dizei a discípulos e a Pedro, que ele, Jesus, vai adiante de vós, para onde? O que é Galileia, apóstolo? É o início, é voltar ao início. E ali o vereis como ele disse. Voltamos atrás novamente. Ide e dizei aos discípulos e dizei a quem? A quem? Porquê é que não falou em mais nome nenhum? Não havia mais homens ali com nomes? Só falou no nome de Pedro? Quem é que negou Jesus? Sabe o que é que eu aprendo aqui, igreja? Que Jesus não desiste de quem falha. Olha, eu muitas vezes já desisti de muitas pessoas, mas Deus me trouxe aqui para dizer para aqui para alguém: Jesus não desiste de quem falha, e hoje Ele vai chamar pelo teu nome. Oh! Jesus te ama. Ai, pastor, eu falhei, mas Ele continua a amar-te. Pedro negou Jesus perto de onde? Umas brasas, sim ou não? Já estou terminando. João capítulo 21, verso 9. E termino. Podemos baixar um pouquinho essas luzes. Aleluia. Fique em comunhão. 21, 9. Logo que desceram para a terra, ou seja, Jesus chegou perto do mar, estava Pedro e mais alguns amigos, Pedro, João e Tiago, creio eu, pescando. E agora Jesus chega ali e diz: tem alguma coisa que se possa comer? Não. Então lancem as redes para a direita. João, como não era burro nenhum, ele disse: lancem as redes para a direita. Eu já ouvi isto outra vez. Pedro é o Senhor. Sabe o que é que Pedro faz? Se veste e vai ter com ele. E quando vai ter com ele, diz: quando desceu, chegou à terra, logo que desceram para a terra, viram ali o quê? Sabe o que é que eu entendo aqui? O lugar da tua vergonha será o mesmo lugar em que Deus te vai exaltar. Fica de pé, fica de pé. Pedro negou perto de umas brasas e Jesus fez questão de dizer a Pedro: olha, não te preocupes com aquilo que tu fizestes, mas olha, perto de umas brasas tu me negastes, mas hoje perto de umas brasas eu te entrego a minha igreja. Pedro, cuida das minhas ovelhas. Pedro, cuida da minha igreja. Oh! O cenário que
foi humilhado para ti um dia, Deus vai transformar o mesmo cenário em exaltação. Eu quero te dizer ainda há tempo para ti. Independentemente daquilo que tu fizeste, Deus continua a amar-te incondicionalmente. Vamos falar de Pedro depois do Pentecostes. Na velha aliança, foi falado aqui há pouquinho pelo bispo, e dizia ao pastor Lugero, esta palavra me está confirmada. Na velha aliança o povo se corrompe. Moisés parte a lei. E sabe quantas pessoas morreram? 3.000. Porque fizeram o que era mau aos olhos do Senhor. Na nova aliança, o Espírito baixa sobre aqueles 120. Pedro sai para a rua, prega uma mensagem. Sabem quantas almas se salvam? 3.000. Vejam a diferença quando o Pentecostes entra dentro de cada um de nós. E termino. Atos 3. Quem é que diz para aquele coxo: levanta-te e anda? Quem? Então Pedro não foi aquele que negou? E agora ele diz para quem? Para um coxo. O que é que ele diz? Não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Nós, igreja, só podemos ter ou podemos dar aquilo que nós temos. Hoje há muita gente a ostentar aquilo que não tem. Hoje só podes dar aquilo que tu tens. Se tens Deus, tu vais dar de Deus. Se não tens, não podes dar, vais dar aquilo que é teu. E hoje o Senhor está dizendo: hoje todos, nenhum de vós ficará de fora. Serão cheios do Espírito Santo. Em Atos 12, Pedro foi preso. Quem é que foi solto por um anjo? Pedro. Mas que diferença há entre Pedro antes do Pentecostes e depois do Pentecostes? Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, tudo muda. Tudo muda. Amém, igreja? Olha, quando eles iam à hora nona orar, irmão Raul, eles iam, normalmente a gente diz, iam se encher. Sim ou não? Mas não, eles iam transbordar, porque eles já iam cheios. Eu nunca vi uma pessoa vazia, que eles iam se encher, é porque estavam vazios. Eu nunca vi uma pessoa vazia fazer um milagre, porque o Espírito Santo só habita, ou melhor, só faz milagres em pessoas que estão cheias dele. Muitas vezes eu disse: Senhor, Espírito Santo, eu quero mais de ti. E o que é que o Espírito Santo tem de mim? Eu só posso ser, Espírito Santo, eu quero mais de ti, se ele tiver mais de mim. Amém, igreja? Então, se eles se iam transbordar, eles já iam cheios. Quando passaram pelo aquele coxo, disseram: nós não temos dinheiro, mas aquilo que eu tenho eu dou-te. Levanta-te e anda. Igreja, até ao final deste ano, nós vamos ver aqui muitos levanta-te e anda. O mês de junho é o mês onde vai abrir portas para o sobrenatural. Até ao final de ano vamos ver aqui muitos levanta-te e anda. Eu quero profetizar que vamos ver aqui cadeiras de rodas, muletas. Estamos numa igreja apostólica e profética. Não tenha medo de profetizar. Eu disse isto aqui uma vez: Deus cobra o risco quando tu profetizas. Profetiza dizendo: eu quero cura. Profetiza. Aleluia. Olha, igreja, 380 pessoas perderam esta bênção, mas 120 alcançaram-na, porque guardaram esta promessa. E hoje há dois grupos, o dos 380 e o dos 120. Quem quiser fazer parte dos 380 pode ficar no seu lugar, mas quem quiser fazer parte dos 120, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vamos arrumar a igreja, vamos. Vamos baixar agora a viola, os instrumentos todos. Eu quero que você agora venha aqui na frente, porque o culto ainda não acabou. O melhor está guardado para o final. Aleluia. Olha, igreja, eu quero fazer melhor.
todos que estão aí atrás, venham aqui na frente. Venham. Venham todos. Porque todos foram cheios. Todos. Venham. Atos 2:1 outra vez. Vamos lá. Atos 2:1, rápido. Isso. Venham todos. Cheguem-se à frente. Aleluia. Vamos chegando à frente. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, sim ou não? E de repente veio um vento, como um vento impetuoso, que encheu toda a casa. André, faz aí um milagre e faz um vento impetuoso agora. Fecha os teus olhos. Vamos. Um vento. Como um vento impetuoso. Consegues fazer isso? Vamos lá então.